Fala galera, a Prefeitura de Belo Horizonte e o É Mesmo Cabral Podcast apresentam a vocês a websérie Minha Carreira Preta, aprovado pelo edital BH nas Telas, edição Paulo Gustavo. Venham assistir conosco histórias que inspiram, trazendo muita referência, protagonismo e principalmente possibilidades. Assistam o nosso episódio. Sejam todos bem-vindos à websérie Minha Carreira Preta. Hoje estamos com uma convidada maravilhosa, extremamente empenhada e dedicada à área que exerce. Eu vou fazer um breve relato aqui da nossa convidada. Érica dos Anjos, mulher que dedica a vida a preservar nossa história, nossa memória e nossa cultura. Turismóloga, gestora de projetos culturais há 17 anos, especialista em patrimônio cultural e responsável por iniciativas premiadas em Minas e São Paulo. Uma mulher que trabalha para valorizar os saberes locais, fortalecer as identidades e transformar realidades por onde passa. Érica, é uma alegria te receber aqui, um prazer, uma honra, tá? Ai, o prazer é todo meu. Seja bem-vinda, minha amiga. Nós vamos bater um papo legal, viu? Muito obrigada. E antes de te passar a palavra, tá? Para você se apresentar, eu vou fazer minha autodescrição. Sou um homem negro, cabelo preto, barba grisalha. Hoje eu estou com uma camisa preta, uma calça preta e um sapato branco. Óculos de grau preto e um relógio preto. É isso. Seja bem-vinda, se apresente para o nosso público, fala quem que é a Érica dos Anjos e se sentir à vontade, faça sua autodescrição. Claro. É um prazer estar aqui com você. O seu programa, o seu podcast é simplesmente maravilhoso. Eu estou muito feliz de ter sido convidada, porque o reconhecimento da carreira preta, ela tem tantos significados, faz tanto sentido. E aí, vou me apresentar. Eu sou a Érica dos Anjos, né? Eu sou a Érica Cristina dos Anjos Correia. Eu falo meu nome inteiro porque a gente sabe o quanto nos foi tirado, né? Nos foi tirado os nossos nomes. Então, eu acho importante. Eu sou formada em turismo e o meu enfoque sempre foi o turismo cultural. Turismo cultural, e depois eu me pós-graduei em gestão do patrimônio histórico-cultural. Então, a minha vida é resgatar memórias, salvaguardar histórias, e falar de identidade, pertencimento. A minha autodescrição, eu sou uma mulher negra, tenho cabelo black iluminado, estou com uma roupa, calça jeans clara, blusa branca e um kimono todo colorido, bem alegre. Elegante, né? É isso mesmo. Érica, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso projeto. E para a gente iniciar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, estou com um roteiro aqui para a gente poder conduzir de maneira bem interessante. Eu queria saber como que a cultura e o patrimônio entraram na sua vida e onde tudo começou, tá? Ótimo. Eu posso falar que a cultura e a arte, ela na verdade iniciaram comigo desde criança. Porque desde criança eu fui incentivada, por exemplo, a dança, à dança, né? Então eu sempre tive dons artísticos. E aí eu até dancei profissionalmente por um tempo num grupo aqui de Belo Horizonte, que é o Grupo Aruanda, de danças folclóricas brasileiras. Então eu sempre tive latente em mim essa vocação para a arte. Eu tive a oportunidade, com 15 anos, meu pai me presenteou com uma viagem para o sul do país. E nessa viagem, tinha um agente de viagem, um gestor de turismo, um guia de turismo dentro do ônibus que nós estávamos. E eu achei fantástico o quanto que aquele cara era divertido, engajado. Foi por isso que eu resolvi fazer turismo. Foi por causa dessa experiência. Exato. E o turismo, né, as pessoas elas não entendem essa área muito bem porque acham que ela fica somente do ponto de vista de agenciamento, hotelaria, mas não. O meu foco sempre foi planejamento turístico, que é, na verdade, a gestão das cidades. Foi quando eu fui para o enfoque do turismo cultural, uma vez que eu sempre tive essa veia artística. E a cultura, na verdade, ela conta a história de todos os povos, né? O passado, mesclando com esse presente, porque a gente vai se ressignificando enquanto sociedade, e a ideia de patrimônio, né, que muitas vezes também é uma temática que as pessoas não entendem, o que é patrimônio material e imaterial no Brasil.
mas é realmente resgatar memórias, valorizar saberes e fazeres locais e fazer com que essas pessoas se apropriem desses saberes que já são intrínsecos a elas, faz parte da vida delas, entendendo isso como um protagonismo, como algo potente. Foi dessa forma que a cultura entrou na minha vida. Aqui a gente dando continuidade a toda essa introdução, né, de onde começou, né, essa paixão, né, pela sua área de atuação. Eu queria saber o que te fez escolher trabalhar com memória, cultura e pertencimento, sabe? Olha, uma oportunidade muito grande, como eu falei, né? Eu sempre fui artista, mas o artista, ele, no entendimento que eu tinha de vários amigos, era aquela pessoa que ficava muito no etéreo. E eu queria ganhar dinheiro. E aí, o que eu comecei a fazer? Escrever projetos para a lei de incentivo à cultura para os meus amigos. Então, isso se tornou uma profissão. E aí eu entendia, né, que as diferentes formas de desenvolver a arte e a cultura, mas eu fui aprofundando realmente através de estudos, através de titulação, formações dentro do patrimônio histórico-cultural. Explicando um pouco o que é o patrimônio histórico-cultural, o patrimônio ele pode ser material, que é, por exemplo, um prédio antigo, né, do século XVIII, de estilo arquitetônico eclético, por exemplo, neoclássico, o que for. E o patrimônio imaterial, que assim, me chama muito, assim, é o que eu sinto em mim, que eu gosto muito de trabalhar, que é o patrimônio imaterial, são as manifestações, por exemplo, o congado, o saber fazer, igual nós tivemos aí, né, esse ano, o registro do congado como patrimônio imaterial, né, pelo Instituto de Patrimônio Histórico Cultural, tivemos o registro do queijo, né, da canastra, então isso são saberes fazeres, isso são patrimônios imateriais. E a gente está falando de um celeiro que é riquíssimo, né? Sim. Minas Gerais. Minas é riquíssimo, né, em patrimônios. O Brasil em si, né, às vezes nós vemos as regiões brasileiras, né, como eu falei, eu dancei profissionalmente por um tempo num grupo de danças folclóricas brasileiras. E é tão diverso e tão maravilhoso, né? Indo desde lá do norte, do Carimbó, até o sul, com sapateados, né? Passando pelo centro-oeste, passando pelo sudeste. Então, é realmente muito rico. Nós, como brasileiros, a gente tem tanto a entender o quão rico nós somos, né? E a cultura preta, ela construiu o nosso país, tanto que ela predomina, né, em tudo que nós comemos, a forma como nós falamos, muito tem da cultura preta, né, porque faz parte da construção social brasileira. Nossa, legal. A gente está falando das nossas raízes, né, a nossa ancestralidade, e aí o turismo com a dança, a necessidade, aquela coisa interna de manter viva a nossa história, né? Tem tudo a ver com a sua profissão, né? Quando você, assim, o que você faz hoje, o que você fazia na dança, de alguma forma era cultuar e manter viva toda essa história, né? Exato. E é muito louco porque, assim, na época, a dança, ela era meio que um hobby, assim, que os meus pais me colocaram para eu ter uma atividade, assim como se coloca na natação. Se eu fosse pensar hoje também, talvez eu teria me tornado uma bailarina. Mas eu, né, igual eu falei, eu dancei profissionalmente, então me realizei. E a força do meu trabalho está toda hoje em dia em realmente fazer a gestão de projetos culturais, né? Eu tenho o domínio do entendimento das leis de incentivo à cultura, né? Dos trâmites que acontecem, a forma como eu posso ajudar os artistas a fomentarem o seu trabalho, né? De forma a entender que eles podem receber por isso. Então, hoje, o meu trabalho ele é todo voltado para isso, mas eu não saí da arte, né? Eu não saí da cultura. Eu tenho a alma de artista, eu não tenho DRT, né? Que é de ator, por exemplo, mas eu estou na arte, eu vivo a cultura, né? Faz parte de mim. É como se você estivesse exercendo uma outra... a rede Wi-Fi, né? Exato. Você ainda está na sua sintonia, né? Exato, exato. E é bom, né? Ter esse respeito, esse autoconhecimento de continuar ali. Hoje, talvez, já se sentiu realizada com a dança. E agora trazer esse lado de uma maneira mais
mas profissional no sentido de ser um profissional disponibilizado para o mercado corporativo, talvez, para artistas, algo nesse sentido. A gente falando entrando agora na parte da sua trajetória, eu queria saber qual foi a maior força interna que te ajudou a chegar até aqui. O que te moveu assim lá no íntimo, assim, que te fez chegar até aqui? Eu acredito muito da importância da gente entender dos nossos talentos, valorizar os nossos talentos, as nossas vocações. Então, eu acredito que isso me moveu muito, de acreditar em mim, porque não é fácil, né? Assim, a gente encontra muitas pessoas para falar o contrário. Me profissionalizar, porque é muito importante. A gente precisa se respaldar, sim, através de titulações, para que a gente alcance espaços que muitas vezes, sem uma titulação, você não alcançaria, né? Apoio, eu tive um apoio familiar muito bacana, uma criação, uma base. Então, eu acho que eu tive vários insights e apoios externos, criar oportunidades. Eu sempre fui muito curiosa, muito ativa, muito dinâmica. E aí eu fui acabando me tornando meio que prodígio. É tanto que eu me formei na faculdade com 22 anos, eu já sabia o que eu queria fazer. Eu terminei a faculdade, eu já estava estagiando. E claro, assim, a gente vai falando isso, parece fácil. Não é fácil, né? É tudo na base da curiosidade, estando com pessoas que nos motivam, que veem na gente o que a gente não vê. Porque é muito difícil se olhar, principalmente quando a gente tem 17 anos, né? Então, eu também estive muito rodeada de pessoas que também me ajudaram a me engrandecer, né? A entender quem que eu era no mundo. Isso fez toda a diferença, É muito importante a gente saber com quem a gente anda, né? Igual tem uma frase que fala, eu não sei se eu vou falar exatamente igual, mas você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? Exato. Então, assim, analisar, eu digo sem julgamento, mas onde você quer chegar? Né, assim, elas estão também se movimentando, ou elas estão só reclamando, paralisadas. Então, acho que também é uma observação a ser feita, sabe? Para que a gente vá além, né? Se a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, naturalmente você vai ser a sexta. Exato. Isso vai te levar para onde você está buscando ou almejando ser, né? Exato. Dando continuidade à sua trajetória, Érica, qual foi o maior desafio que você enfrentou como mulher, principalmente uma mulher preta, né, nesse cenário todo aí? Nossa, diversos. Diversos. Eu sou muito subestimada até hoje, né? Assim, não muito subestimada, porque eu tenho pessoas que admiram meu trabalho, me veem como uma pessoa representativa. Mas as pessoas, muitas vezes, principalmente quando elas acham que você não deveria estar naquele lugar, elas te olham, te subestimam, elas acreditam que talvez você está ali porque alguém te ofertou aquilo, principalmente você como mulher, né? Um homem, né? Quem que foi que... Já me falaram isso, por exemplo, quando eu... tem pessoas que me conhecem como a Érica, gestora de projetos culturais, turismóloga, e tem pessoas que me conhecem dentro do lado do empreendedorismo, que eu criei uma empresa chamada Érica Decor. Então, dentro dessa empresa, ela primeiro era uma loja física e depois ela se tornou um escritório de design de interiores. Dentro da loja física, eu vi várias vezes as pessoas perguntando: quem que te deu essa loja? Foi seu pai? Foi seu marido? Porque eu também tinha 28 anos quando eu tinha a loja, então o rosto era de uma menininha. Eles me perguntavam, então isso é subestimar a minha inteligência, a minha competência. Muitas vezes eu falo, gente, pode ser que seja um projeto de vida, tá, gente? Trabalhar na ONU dentro dos critérios que eu... Dentro das titulações que eu tenho, entendendo o que vai ser, as pessoas falam... Mas será? É isso mesmo? Então, assim, não, tudo bem, é algo da pessoa, mas isso é subestimar quem eu sou, porque tem muitas pessoas que, se falarem qualquer coisa, para falar qualquer coisa, elas não vão ser questionadas. Eu, muitas vezes, tenho que falar, né, referências, quem citou, mencionar, né, porque...
não necessariamente é ouvido. E olha que eu ainda estou numa posição de uma pessoa que é muito ouvida, que é muito querida, né? Mas mesmo assim eu encontro desafios nesse sentido, assim, de julgamento, assim, de realmente como que foi que você chegou aí mesmo, né? Foi por quê, né? Esses questionamentos, eles acontecem. Sejam velados, né? Porque a gente sabe que também existem formas de subestimar a pessoa preta através do velado e muitas vezes de formas mais agressivas, né? Mas todas elas ferem. E a gente fala da forma de credibilidade, né, da pessoa preta. A gente sabe que a mulher, ainda assim, a mulher no mercado do empreendedorismo, na área que você atua, né, quando você abriu a loja, era um mercado muito masculino, né, apesar do design de interiores você ter uma natureza feminina, né? E muito elitizado também. Aí é natural, socialmente falando, esses questionamentos. Mas isso não foi motivo para te parar. Prova disso que nós vamos continuar a nossa conversa. Jamais! Aqui. Jamais! O tanto de coisa que você já construiu depois disso. Né? Sim. Construiu isso e vem construindo e ainda tem coisa para entregar, né? Eu sou super visionária. Eu tô aqui hoje pensando o que eu quero daqui a 5 anos e também não sou aquela pessoa que estou parada, não. Eu estou sempre em ação. Estou sempre me informando, me atualizando. Movimento, né? Sempre em movimento, sempre em movimento. Deixa eu falar uma coisa que essa questão da fluidez me fez lembrar. Foi até como eu conheci o seu podcast. Um dia eu estava ali, né, no Instagram, me deparei, Sérgio Pererê, que é magnânimo, um artista maravilhoso, né, referência mineira e nacional. E nós somos conhecidos. E aí eu olhei e falei, ai, que chique, Sérgio Pererê é muito chique. E se ele está neste podcast, é porque é muito chique. E eu digo chique no sentido dessa grandiosidade, de você desenvolver uma iniciativa tão bonita, né, tão próspera, né, de fomentar o protagonismo, a representatividade negra. E aí eu parei assim, falei, ai, parabéns, né? E fui assistir. Depois, quando eu fechei a boca, eu falei, um dia eu vou estar lá. E me movimentei, né? Fechei, joguei joguei pro universo, mas não fiquei parada. Continuei agindo. E olha onde eu estou aqui hoje. Estou aqui com você. Tá vendo? Estou aqui com você. Bom, eu me sinto lisonjeado, tá? Até transfiro também esses créditos à nossa produção aqui, porque é muito desafiador fazer o que nós estamos fazendo. Eu sei. A gente está aqui rompendo estatística, quebrando padrões, trazendo grandes referências para poder trazer esse protagonismo. E o convidado, ele é a maior protagonista. Então esse programa foi feito para você. Quando você enxergou lá atrás e com essa mentalidade, é porque é um sinal que nós estamos no caminho certo. Ai, eu agradeço. Obrigado pelo elogio. E assim, eu entendo que é um elogio que vai muito além do que eu estou representando aqui hoje. Vai para os meus ancestrais, vai para a formação que eu tive da minha mãe, com as mulheres da minha vida. Eu sou um homem formado por mulheres, tá? Ai, fantástico. Então, potente. Assim, eu sei um homem que potente. Isso, quando você fala assim, que eu como mulher passei. Sei assim, né? Eu via dentro de casa, né? Sim. Mas dando continuidade à sua trajetória, teve alguém ou algum projeto que virou a chave na sua carreira? Sim. Eu sempre gostei muito de retornar à sociedade, retornar aos lugares que me acolheram, algo, né? E eu morei por 12 anos no sul de Minas, na cidade de Poços de Caldas. E eu falei assim, gente, eu já estava sentindo vontade de voltar, né? Porque eu sou de Belo Horizonte e resido em Contagem desde criança. E eu falei, gente, já tá na hora de voltar, né? E eu escrevi o projeto para a Lei de Incentivo à Cultura, Aldir Blanc, um projeto de valorização dos patrimônios históricos e culturais de lá.
E aí o projeto chama Poços Cultural, ele pode ser aplicado em qualquer município, por sinal, o ano que vem eu já tenho até uma conversa com Contagem, que eu quero também prestigiar a minha cidade. Mas foi a partir desses, que é um projeto de documentários, só que eu não falo dos patrimônios históricos, culturais, materiais e imateriais daquela forma engessada, daquela forma difícil, acadêmica, formal. Eu trouxe para uma atualidade. E acabou que teve, dentro desses documentários, um que se destacou bastante, que foi o Poços Cultural com Gado, Patrimônio Imaterial. Ele foi considerado, né, de um conteúdo muito válido e muito rico, e ele foi enviado até para a Secretaria da Educação e da Cultura do Estado de Minas Gerais. Eu fui convidada para dar entrevistas, participar de mostras de cinema em São Paulo, em Minas. Então, ele foi um marco, sim, para a minha carreira, do ponto de vista de projetos culturais. Maravilha. E parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigada. Foi uma anotação que eu fiz até no cantinho aqui, o Congado. Porque foi uma referência, assim, né? Foi valorização da cultura preta. Contando as nossas histórias. Sim, né? totalmente. É isso mesmo. Falando do seu trabalho, que você faz hoje, Érica, o que mais você gosta de fazer hoje no seu trabalho? Nossa. São muitas coisas, né? São muitas coisas e eu sempre fui muito multifacetada, mas eu aprendi a focar. Porque o foco também, ele faz com que a gente, né? Tudo que você foca, cresce. Então, realmente, atualmente, o meu foco é na produção cultural, é nos projetos culturais, né? Eu fiz por um ano no ambiente corporativo a coordenação dos projetos culturais. E para o ano que vem eu pretendo fazer a gestão dos projetos culturais mais para mim, mais os meus projetos. Por exemplo, né, igual eu falei desse último projeto que eu fiz e que foi um sucesso. Então, assim, também é voltar a mim, né? Voltar aos meus projetos, voltar ao que eu gosto de fazer. Mas a cultura é minha vida, né? É o que eu vim para fazer. Eu ganhei um prêmio esse ano, que foi um prêmio de protagonismo de mulheres negras, né? É o prêmio Efigênia Francisca, que é um prêmio de reconhecimento público que eu ganhei na categoria Atuação Cultura. Então, comprova mais uma vez de que essa sou eu, de que esse é o meu foco, de que é aí que eu devo valorizar, aprimorar, aperfeiçoar. É na cultura, né? Investindo sua energia ali, né? Total. Eu ia até falar do prêmio, né? Que me antecipei? Não, mas é bom, porque você trouxe uma outra visão. E o que significou para você o prêmio? Nossa. Efigênia Francisca. Foi tão recente, né? Sim, foi em julho agora, né? Nesse semestre, esse ano que eu ganhei o prêmio. Nossa, foi algo assim maravilhoso. E esses prêmios, né? Não que a gente trabalhe para ganhar prêmio, não que a gente trabalhe para ganhar aprovação de nada. Mas é fantástico, porque você fala assim, gente, eu tô caminhando, né? Eu vou trabalhar porque o trabalho dignifica. Mas é tão... Eu fiquei super emocionada quando me foi falado, né? Assim, que eu tinha sido a escolhida para atuação na cultura. Todo o processo foi extremamente respeitoso. Nossa, foi lindo. E a premiação aconteceu num espaço muito bonito, que é um espaço que é uma comunidade quilombola, lá de Contagem, que são os siriacos, né? A Efigênia Francisca foi uma mulher... ela é uma matriarca, ela criou a guarda de Congo deles. Então, assim, eu fiquei lisonjeada. E chegando lá na premiação, eu via meninas, adolescentes, mulheres, elas olhavam pra gente com os olhos brilhando. E aí eu falava, gente, é isso. Né? A importância da representatividade, a importância de você ver que fala, nossa, gente, ela como eu e ganha um prêmio importante de uma protagonista que saiu daqui de onde eu estou. Então, eu também sou importante.
eu acho que isso cria muitas perspectivas, né? Então, assim, para mim, todas as vezes que eu lembro que eu ganhei esse prêmio, me enche o coração, assim, não é nem por vaidade, é por entender, né, assim, do ponto de vista de ancestralidade mesmo, o que eu tô fazendo aqui. E é implícito, né, essa forma de ensinar e criar espaços, né? Sim. Criar referências, né? É implícito. Uma pessoa que vai te ver e ver que é possível, mesmo não falando desse tema de maneira bem objetiva, só de seu corpo ser um corpo que está ali sendo prestigiado, já cria existência, né? Sim, E possibilidade. sim. Como que é atuar hoje em projetos sociais, culturais e de preservação do patrimônio? Eu entendo que é a minha vocação, é o que eu sei fazer, é gerar protagonismo para pessoas que muitas vezes não veem oportunidade. Eu faço parte de 2 trabalhos voluntários que eu entendo muito como significativos. Um é o Observatório Social de Belo Horizonte. Nós fazemos, é uma associação que, na verdade, a gente trabalha políticas públicas, a gente faz a fiscalização das políticas públicas de Belo Horizonte. Eu sou responsável pelo conselho, né, por acompanhar o Conselho de Promoção da Igualdade Racial. E a gente fomenta também a participação cidadã, a participação social. Então, é de grande importância para a gente trazer mobilização, o entendimento de que políticas públicas são importantes, né? De que a forma como elas são desenvolvidas se chega às pessoas que devem chegar, né? Então, é um trabalho que hoje em dia eu desenvolvo que é muito interessante. E tem um outro também que eu sou volunteer, né? Eu sou professora de inglês de uma ONG que chama Cidadão Pro Mundo. Essa ONG, ela ganhou vários prêmios. Ela é a maior ONG do Brasil de ensino de educação de inglês gratuito para crianças e adolescentes de área de vulnerabilidade social. Então, eu desenvolvo, né, o meu trabalho também transitando por essas áreas e gerando protagonismo para essas pessoas. Porque, por exemplo, o inglês, ele tem um indicador social muito forte. Somente 5% das pessoas no Brasil, da população brasileira, fala inglês fluentemente. E se nós estamos lá como volunteers, ensinando crianças de escola públicas, crianças, adolescentes e adultos também, de escola pública que moram em área de vulnerabilidade social, a gente já sabe o perfil dessas pessoas. E a gente sabe muito bem as oportunidades, que são pouquíssimas, que chegam até elas. E aí, quando a gente vê os resultados, porque eles passam por anos de formação nesse curso, e a gente vê esses meninos indo para Microsoft, por exemplo, para IBM, para empresas nacionais e internacionais que elas muitas vezes nunca chegariam a ter a oportunidade de chegar, eu acho que faz toda a diferença de jogar uma semente, dar uma oportunidade e a própria pessoa ir regando e a gente motivando e nutrindo isso. Então, eu acredito que essa que é a forma que eu escolho transitar entre os projetos sociais, culturais, seja escrevendo projetos ou seja atuando em outras formas, de outras formas, em outras vertentes, assim, em outros lugares. Muito bom, hein? É muito bacana, menino. Isso alimenta, né? Haja tempo, né? Mas assim, eu tenho vida social, tá? Sou casada, tenho vida social. Mas é porque realmente eu não me esqueço, assim, né? Eu vi o meu pai trabalhando e era tão recompensador quando ele chegava, assim. Ele exalava prosperidade, né? A minha mãe sempre falou assim, olha, trabalha, tenha seu dinheiro. Eu ouvi tanto isso que quando eu tive 17 anos, entrei na faculdade, tive a oportunidade de estagiar e ganhar aquele dinheiro, eu falei, gente, e mostrar que eu era capaz de fazer algo diferente, que gerava resultados, eu falei, gente, eu quero fazer isso para minha vida toda. Então, eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de estudar, é algo que é muito meu, assim. Conta um pouquinho do seu pai, da sua mãe. Sim! Pra gente saber quem são essas referências. Conto. Ó, o meu pai, o nome dele é Hermelino Domingos Correia. Ele é um homem que saiu de uma comunidade quilombola no extremo sul da Bahia.
bem lá, sabe? E aí é tanto que hoje em dia essa comunidade quilombola tem 1.000 habitantes atualmente. Então meu pai, ele fala, né, assim, ele saiu de lá, eu acho que com 20 para 22 anos, e ele foi desbravador da família dele. Ele veio para Belo Horizonte e se tornou um cara muito bem sucedido profissionalmente. Ele entrou em uma das maiores empresas de Minas Gerais e se aposentou nela, né? E foi tudo com aquela coisa, né, de, peraí, eu não me contento só com isso. O meio que eu vivo, isso sem julgamento, mas eu sinto que eu posso mais. Eu sinto que eu tenho mais dons. E ele realmente desbravou, né? Ele foi o que veio e veio trazendo os irmãos que queriam vir também, que vieram mais 5, né? Não, vieram 4. Eles são 7. Mentira, são 5 mesmo que vieram logo depois atrás dele. Eles são 7, 2 ainda estão lá, na Bahia, né? Então, ele é uma inspiração para mim, né? E minha mãe, eu falo também, né? Às vezes eu já vi ela meio sentida porque ela é dona de casa. E ela fala, ai, mas eu não tenho uma profissão. Eu falei, o quê, mãe? A senhora é uma pessoa super altruísta. Porque você doou a sua vida para cuidar da gente. Então, assim, nós somos muito bem educados, claro, né? Temos qualidades, defeitos, né? Eu digo temos porque eu tenho um irmão, né? Mais velho. Temos qualidades, defeitos, limitações, potências, mas o fato da minha mãe ter se dedicado a nos educar, eu vejo que fez toda a diferença para que, por exemplo, eu pudesse entrar e sair de qualquer lugar sem insegurança, sabe? Entendendo que eu falo, não, gente, eu pertenço a esse lugar, eu posso pertencer. Então, assim, eu sou super grata a eles, e aí é bem isso. Eles me deram até aqui, até onde a consciência deles podia, até onde a vida financeira deles podia, e eu aproveitei isso, peguei essa oportunidade e fiz muito mais, né? Fui fazendo muito mais. Nossa, que linda história. Nossa, eu amo, assim, a minha família. Amo muito e sei que fez toda a diferença para que eu estivesse aqui hoje, né? Tivesse vislumbrado que eu podia estar aqui hoje, por exemplo. Eles abriram esse espaço, né? Solidificaram esse solo, Sim. te deixaram em condições, né? Eu vou até parafrasear meu tio Geraldo aqui, ele fala que toda vez que ele leva o filho dele para participar de um concurso ou promove alguma situação para deixar os filhos em tranquilidade, né, de competir, de disputar, ele fala que ele colocou os filhos dele em condições daquilo, entendeu? E eu entendi essa condição. Quando os pais, né, sua mãe dedica ali, é uma comida pronta, é uma roupa lavada, é uma cama quentinha, é um colo, né? É o dengo, né? Exato. Te coloca em condições de ir para um trabalho e, se não for o que você quer, poder voltar para casa. Entendeu? Quando seu pai, por muitas vezes, talvez nunca falou, mas já deve ter passado situações onde ele, nossa, será que eu continuo, não continuo? Quando ele olhava pro lar dele, ele falava, não, eu preciso continuar. Sim. Entendeu? Então, assim, é muito lindo ver isso, né? É parabéns belíssimo, pelos seus né? pais, né? Eu agradeço. E eu estava até com eles, né? Que eu moro próximo, né? Quando eu voltei, eu quis voltar mesmo, porque eu fiquei 12 anos longe. Não que eu não vinha, mas é diferente você ter família por perto. Então, hoje em dia, eu aproveito eles bastante, sabe? E no domingo, a gente estava conversando exatamente sobre isso, sabe? E eu falei para eles, assim, porque às vezes a gente deixa de falar o que a gente tem que falar, né? E eu falei, gente, eu sou muito grata por vocês, porque o que eu sou hoje, né? A gente estava falando de prêmios, de carreira, de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, né? Maturidade emocional, olha só as temáticas. Mas é importante. E aí eu falei, gente, eu sou muito grata por vocês, porque eu não fiquei aquela coisa parada no tempo. Claro, igual eu falei, meus pais não são super-heróis, eles têm defeitos, eles têm qualidades, né? Mas eu não fiquei parada ali no tempo julgando meu pai, julgando a minha mãe. Eu entendi o que eles podiam me ofertar, que foi muito, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que não tiveram isso, mas eu quis ir além. Eu falei, gente, eu vou edificar e vou construir ainda mais em cima disso. Então, assim, eu sou muito grata pelo que eles fizeram por mim. E até hoje eles me apoiam. É claro que é completamente diferente, né? Um apoio que não precisa ser mais financeiro, emocional até, né? Porque eu já sou uma adulta.
Mas foi uma base espetacular, assim. Muito bom. Espetacular. É bom ouvir isso também, que a gente não é só dor e sofrimento, né? Exato. Nós somos cuidado, dengo, né? Somos Exato. potência. Tentam nos colocar numa caixinha, nos tecer sempre nos mesmos assuntos, mas a importância de sermos naturalizados, de estar, agir, estar em qualquer lugar, agir das formas que quisermos, perpassar por diversas profissões tradicionais ou mais modernas, nos colocam numa situação, igual eu falei, de naturalidade, né? É possível ver o povo negro como, sem necessariamente nos colocar só numa caixinha, né, de dor, sofrimento. Muito bom ouvir isso. Pegando esse gancho aí, né, da sua família, que te inspirou e te inspira, né? Quando fala de família também, eu me sinto muito inspirado, porque eu sou fruto, né, das mulheres da minha vida. O que você gostaria que outros jovens, adultos, jovens e adultos soubessem, assim, da vida, assim, para decidir a profissão que eles querem ter, assim? Você falou assim, eu fui sempre muito acelerada com as coisas, né? Sempre soube o que eu queria. O que você acha? Mas isso não é muito normal, não. Não, é incomum. Por isso que eu até mudei a pergunta aqui. Eu acho que não... Aproveitando essa tudo muito precoce, foi muito ativa para as coisas. O que você acha que os jovens, né? Não só os jovens, mas que os adultos devem desenvolver, assim, para poder decidir carreira, transicionar nas carreiras? Eu acho, assim, que igual nós falamos aqui agora, né? É uma pessoa meio que incomum. De alguma forma, eu já me sentia segura por causa, talvez, dessa segurança que eu tinha, né? Na minha criação. Então, eu acho que, assim, a pessoa não precisa ter essa certeza que eu tinha desde sempre, né? Porque isso também gera uma pressão desnecessária. Mas eu acho que a pessoa, ela pode analisar. Primeira é aquela questão do autoconhecimento. Eu acho que é o primeiro passo, assim. Olhe para dentro de você e entenda o que você gosta de fazer. Quem é você, né? E aí, também se dissocie dessa coisa. Ah, não, mas isso dá dinheiro, isso não dá dinheiro. No decorrer da jornada, você vai ver que se você não faz algo porque você ama, porque você gosta, isso não vai se manter, né? Então, assim, primeiro, exato, ela vai se diluindo, ela vai se polarizando, e aí isso pode causar muito mais prejuízo do que benefício, né? Então, eu acho que o primeiro é autoconhecimento. Procure se entender o que você gosta, quais são os seus talentos, as suas vocações, porque todos nós temos. Atenção ao meio, não quer dizer que você vai abandonar pessoas que te amam, mas observe, porque muitas vezes você está perdendo tempo com pessoas que só reclamam, com pessoas que não têm perspectiva de nada, e não tem perspectiva muitas vezes porque não quer ter. Né? Claro, tem as situações de não oportunidade, isso aí é claro, a gente não vai fingir que todo mundo tem oportunidade, todo mundo começa da mesma linha de largada, não é verdade, mas eu digo nesse sentido mesmo. Observa se você não é o visionário, se você não é o desbravador e você tá ali com aquelas pessoas porque você quer se enturmar, né? Porque você quer pertencer. E alguns outros estudos fizeram muito sentido para mim, por exemplo, desenvolvimento pessoal. Acredito que é muito importante a gente buscar entender, por exemplo, sobre educação financeira, né? Desmistificar assuntos. Educação financeira é só para rico. Capaz, educação financeira é para quem recebe algum dinheiro, né? Então, em menor, médio ou maior grau, é importante que você entenda sobre isso. É importante que você entenda sobre espiritualidade, né? Seja ela da forma que você quiser ter, mas que você acredita em algo maior, que te fortifica, que te segura naquele momento de dificuldade, né? Se você se interessar por empreendedorismo, né, que você também busque. Eu acho que é importante a gente sair dessas caixinhas óbvias, convencionais também, e ir além.
E esses estudos, hoje em dia, a gente encontra tudo na palma da nossa mão com o celular, né? É muito legal mexer no Instagram, no TikTok, né? Nas redes sociais. Só que a gente pode buscar conhecimentos mais aprofundados que vão fazer bem para nós mesmos. Maravilha. O autoconhecimento é tudo, né? Tudo. Gente. Não é fácil, né, assim, a gente se perceber, porque a gente percebe os nossos defeitos, as nossas limitações, e isso pode doer. Mas a gente vai se curando até mesmo de traumas, porque a vida vai nos ferindo, né? Pessoas próximas vão nos ferindo, e a gente vai segurando aquilo, não nos liberando daquilo, e muitas vezes a gente acaba não se tornando pessoas mais prósperas, não se tornando pessoas mais alegres, mais cheias de vida por causa dessas feridas passadas. Então, eu acredito que toda essa amálgama aí que eu falei, né, faz toda a diferença. Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Maravilha. Nós estamos caminhando para o fim aqui da nossa websérie. Foi muito gostoso conversar com você. Uma visão muito ampla e também muito acerta, assim, a forma de colocar os conceitos, de explicar alguns termos, de trazer a sua mentalidade. Esse programa hoje diz muito a mentalidade da Érica, assim. Como que ela pensa, como que ela vê o mundo, como que ela enxerga o mundo. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, apesar de você falar lindamente agora para as mulheres, para as pessoas pretas, para as pessoas, aquilo que esteja aí dentro do seu coração, assim, de força, de garra, de insistência. Vou parafrasear um convidado, de insistência. Que linda! Insistência, resiliência, né? Eu gostei muito dessa palavra aí que você falou, que é mentalidade, né? Faltou eu falar, porque ela faz muito, ela tem tudo a ver com o desenvolvimento pessoal, né? Observe qual a sua mentalidade, né? Se você tá com uma mentalidade de limitação ou de prosperidade, né? E aí, se você se perceber nessa limitação, não se aflija, né? Procure informar-se, procure pessoas que podem te ajudar. Às vezes são pessoas próximas, às vezes são pessoas, um colega, é um professor, é um mestre, mas sempre a gente vai encontrar alguém que possa nos ajudar, e se a gente não encontrar ninguém, que a gente busque essa força interior. O autoconhecimento faz com que a gente encontre essa força interior, mas assim, eu desejo muito, e eu tenho percebido, muito aos poucos, melhorias para a população preta, para as pessoas, né, do ponto de vista de reparação histórica. Então, assim, procure também entender sobre a história, a nossa ancestralidade. Eu iniciei o meu letramento racial tardiamente, né, mas isso fez com que eu me tornasse pertencente, enraizasse, entendesse quem eu sou no mundo. Então, eu acho que isso também pode fazer toda a diferença para vocês. Maravilha. Érica, lindamente você falou, e eu fiquei pensando aqui, tá? Eu acredito até que tenha que fazer algumas mudanças, assim, no meu modo de operar no mundo. E tudo aos poucos, tá? Assim, porque a gente fala, fica tudo muito lindo, fica parecendo que é da noite pro dia. Não é, menino. São passos, percalços, levanta, cai. Todo dia é um dia diferente, né? Isso mesmo. Eu lembro, antes de finalizar aqui, eu lembro que numa época da minha vida, salvo engano, 2018, eu me vi rodeado de pessoas, mas muito distante de mim mesmo. E aí eu falei assim comigo, assim, eu preciso me desenvolver. Não tinha nem esse pensamento, eu preciso me desenvolver. Eu usava muito comigo, eu falava antes comigo, eu preciso me reinventar. E até que cheguei na palavra desenvolver. Aí eu lembro disso até hoje, a gente falando das ferramentas, né, que estão na palma da nossa mão, não só Instagram, que é bom, TikTok legal, e tal, ótimo. Mas tem ferramentas para nos desenvolver. Eu falo no desenvolver no sentido de se sentir mais feliz. Porque quando a gente se conhece, a gente naturalmente, à medida que a gente vai nos conhecendo, a gente vai evitando algumas situações e, consequentemente, tudo caminha para uma felicidade do próprio ser. Sim. Eu digitei no YouTube assim, ó, desenvolvimento pessoal. E eu coloquei um detalhe, masculino. Legal. Eu vim convivendo com muitas mulheres, eu precisava entender o que é esse ser masculino, né? Ele, como que ele opera, o que ele precisa, o que ele sente, o que outras pessoas tão parecidas comigo, o que elas vivem, o que elas sentem. Porque os homens, naturalmente, não são de conversar muito.
de sentimento, de potência. Culturalmente já é ensinado isso, o machismo tá aí, né? Culturalmente. Então, assim, e principalmente os homens pretos, né? Que necessariamente têm essa necessidade, essa questão social, estrutural de ser forte, de ter que dar conta de tudo. Entre outros estereótipos, né? Exatamente. E aí eu digitei isso no YouTube e achei um conteúdo. Esse conteúdo me destravou para o mundo. Talvez se não tivesse sido esse conteúdo que me startou, talvez eu não teria coragem de acreditar no meu sonho, de fazer o podcast, de depois ter formado, antes, né, ter formado, e hoje exercer a advocacia de maneira totalmente autônoma. Tá? Tô pegando um gancho aqui, mas Não, foi uma viagem fantástico, assim, fantástico. É isso, é de isso. inspiração mesmo, através da isso. sua fala. É isso. Te agradeço mais uma vez a vinda aqui na nossa websérie, dentro do nosso programa, que é o Mesmo Cabral Podcast, que é um programa que está sendo patrocinado pela Prefeitura de Belo Horizonte, através de um edital. A gente tem que fazer jus de utilizar essas políticas públicas. Sim. Elas estão aí. Há 17 anos você lida com isso, né? Exato, Isso, né? exato. E temos cada vez formalizar ainda mais os nossos agentes culturais para usufruir. É isso. Acionar, né? Você que está aí querendo construir um projeto, né? Depois manda mensagem para a Érica lá, né? Porque não, brincadeira, porque agora ela vai focar nos projetos dela. Minha amiga, finalizando, te agradeço. Queria que você deixasse sua rede social. E antes de deixar sua rede social, eu trouxe uma frase aqui que eu achei que tinha a ver com a nossa conversa, da Lélia Gonzalez. Ela fala o seguinte: eu sou porque nós somos. E se avançamos, é porque nós caminhamos juntos. Ai, tá bom? que lindo. Seja bem-vinda e um prazer te receber. E deixa sua rede social, tá? Vai ficar na descrição do vídeo aqui. Muito obrigada pelo carinho seu, da sua equipe. São pessoas maravilhosas. Eu me senti muito acolhida, super feliz, assim. Para mim estar aqui é um prêmio, né? Eu fico lisonjeada de ser uma das pessoas escolhidas como uma pessoa inspiradora, representativa. Então eu agradeço imensamente. Me convide mais vezes, eu posso falar de várias coisas. Eu falo para caramba. Não, se sinta à vontade, tá? Toda vez que Estou precisar, à disposição. nós estamos aqui, tá? E é sincero, tá? Foi um prazer conhecer vocês pessoalmente. Faz toda a diferença. Eu me emocionei desde o início. É igual... Claramente eu sou uma pessoa muito racional, mas a minha emoção é extremamente latente de estar aqui. Eu falo com muito coração, com muita verdade, porque é o que eu acredito. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Maravilha. Muito Nós feliz. que agradecemos. Deixe sua rede social, onde as pessoas te encontram. Sim, um pouquinho. @ericadecoroficial. O Érica é com C de casa. Tem muitas pessoas que escrevem meu nome com K. Não gosto. Tá eu tenho uma questão com o nome, menino. Lá. É identidade. Identidade. É identidade. @ericadecoroficial, por favor. Conversem comigo, vai ser um prazer. Eu adoro conversar, trocar ideia, aprender, ensinar, enfim. Maravilha, minha amiga. Obrigado, viu? Obrigada a você. Pessoal, chegamos mais ao fim de mais um episódio. Ao final, né? Ao final de mais um episódio. Com muita alegria recebemos a Érica, que nos trouxe toda essa possibilidade de pensar, de mentalidade, contando um pouquinho da sua história. E eu queria fazer um convite a todos vocês para acompanhar esse episódio, curtir todos os nossos episódios, compartilhar, seguir o nosso canal e aguardar os próximos episódios, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus e até mais.